uma carreira muito legal dentro do esporte, mas eu me aposentei por comportamentos disfuncionais. Ninguém olha as coisas que você faz. Eu te garanto, cara, que 1% das pessoas que me conhecem sabem dos projetos sociais que a gente tem presente. O que aconteceu, cara? Qual foi o ponto de virada? Você falou assim, ok, agora eu vou parar o basquete. É dor, medo, constrangimento. Ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, refleti durante a noite aqui, tô precisando ser melhor. Aí eu percebi que eu estava criminalizando o basquete. Se você tem um propósito, uma proposta, uma promessa, um compromisso com você e com o mundo, vai lá agora e cumpre. Bora, Legião, André Kesha com vocês em mais um episódio do podcast. E hoje um episódio especial. Tô com um cara querido aqui, ó. Ex-atleta, atleta, né? Não tem ex-atleta, o cara malha todo dia. Atleta, treinador, coach, hipnoterapeuta. Um cara que tem feito um trabalho sensacional no Brasil inteiro. Tá completamente nichado. E mais importante do que isso, tem uma história sensacional para compartilhar com a gente hoje aqui. Receba com muito carinho, Rafael Rodrigues, o gigante. Tamo junto, cara, tamo junto. Rafa, primeiro é uma honra ter você aqui com a gente. Eu tenho acompanhado a tua carreira nos últimos 2 anos praticamente. Você tem feito um trabalho sensacional, mas mais importante do que isso é que a gente percebeu nesses 2 anos que você é um avatar transformado. E você fala muito sobre isso, né? O Rafael, talvez, da década passada, não seja o Rafael de hoje, e você passou por uma forja sensacional e hoje consegue entregar essa transformação nas suas imersões. Fala um pouquinho, quem era o Rafael atleta no momento em que você ainda servia, né, os times de basquete pelo Brasil e fora do Brasil? Legião, prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, Andrezão. Bom falar com o seu ídolo, né? Você é um cara que me inspira muito. Depois que eu te conheci, eu acho que muita coisa mudou na minha vida profissional e pessoal. Tanto que, né, trouxe minha esposa, trouxe meu sócio, e quando alguém me dá algum espaço, eu falo para você, Andrezão, tá indo um lead quentinho para você aí. Porque eu faço questão de vender, porque eu sei que vai receber. Bom, eu fui atleta 18 anos profissional, passei nos maiores times do Brasil, seleção brasileira. Sou bicampeão brasileiro, bicampeão paulista, campeão das Américas, campeão sul-americano, enfim, eu tive uma carreira muito legal dentro do esporte, mas eu me aposentei por comportamentos disfuncionais. Então eu brinco nas minhas palestras que eu era tipo o Edmundo do basquete, porradeiro, brigão, pavio curto. E aí as portas foram se fechando, o mercado foi se fechando, porque é um mercado muito pequeno, né? Todo mundo conversa. E aí eu peguei aquele rótulo de menino problema. Então, eu era um investimento caro do time. Então, por exemplo, um cara da minha categoria técnica ganhava ali entre 25 e 30 mil. E os times queriam me pagar 7, 8, no máximo 10, negociando muito, para não correr risco. E aí isso foi me cansando, foi me desmotivando. E aqueles comportamentos meus eu não conseguia mudar, aquela coisa, né? Eu sabia que tinha que mudar, mas não conseguia mudar. Até que a Thaisa fechou lá em Belo Horizonte, no Minas. E aí, certo dia, da noite para o dia, eu falei, cara, parei de jogar basquete. Porque ninguém queria me contratar. Parei. E ali eu descobri que eu tinha um problema. Foi quando eu realmente descobri que eu tinha um problema e que eu precisava buscar por ajuda. Cara, você ficou com tempo no basquete, Rafa? Eu fiquei, desde de novinho, 25 anos, né? Mas profissionalmente, 18 anos. 18 anos servindo profissionalmente. Desde 18 anos, quanto tempo na carreira você, tô performando bem? Quando é que você começou a perceber que estava... por comportamento, começando a encerrar um ciclo? Cara, eu comecei muito cedo, né? Eu virei jogador muito cedo. Com 17 anos, eu já jogava no adulto. Já tinha contrato profissional e já jogava. E quando eu falo que eu jogava, porque muitas vezes, assim, né? Às vezes um menino sobe para assistir o treino do adulto. Não, vai lá assistir o treino, para você pegar aquele ambiente. Eu não, eu fazia parte do plantel do adulto. Eu treinava no coletivo, eu jogava, entrava no jogo. Já tinha físico, então eu comecei muito cedo, porque tem jogador que vira com 25 anos. Então, ali, né, com 17 anos, eu já comecei a performar muito bem, eu já estava jogando muito bem, só que tinha esses comportamentos meus. Então, sempre que eu estava indo muito bem, alguma coisa acontecia e eu caía. Então, foi um ciclo de autossabotagem muito grande. Quando que eu comecei a perceber que alguma coisa estava ruim? Foi mais ou menos depois da minha segunda lesão. Eu operei o ombro 2 vezes. Em 2017, eu fiz a minha segunda cirurgia.
E dali as coisas já começaram a ficar ruins, já não queriam mais me contratar. Quando eu voltei com os mesmos comportamentos, ou seja, eu fiquei um ano parado, quando eu voltei igual. Então, e o ser humano ele tem muito essa tendência, né, André? Por exemplo, sei lá, tem 5 anos, mais, eu estou com a Thaís há 7, sei lá, deve ter 7 anos que eu não brigo com alguém na mão. Eu saía na mão com a galera, saía na porrada. Mas é capaz de, se eu sair na mão com alguém hoje, depois de 7 anos, alguém que me conhece há 10 vai falar assim, ah lá ele de novo, entendeu? E é assim, ninguém olha as coisas que você faz. Eu te garanto, cara, que 1% das pessoas que me conhecem sabe dos projetos sociais que a gente tem, por exemplo. Mas deixa eu fazer uma cagada para você ver se o nego não vai apontar o dedo. Fica na espreita, né? Fica Esperando, ali, né? esperando, entendeu? Então, assim, o mercado fechou e fechou mesmo, não tinha como. Tinha, com todo respeito, mas tinha jogadores piores tecnicamente que eu, que estavam empregados, ganhando bem, e eu estava empregado. Então, eles meio que me expulsaram mesmo. Eu falo que eu fui colocado para fora. E você tinha perdido aquela paixão pelo esporte, Rafa? Por jogar, por ter que jogar em performance? Esse comportamento começou a mexer com tua vontade, com tua gana de jogar? Não, você queria. Cara, quando eu entrava, você queria. Não tem jeito, cara. O atleta ele tem um modus operandi, é muito louco. Pode estar acontecendo a desgraça na sua vida. Na hora que você entrou ali, subiu a bola no vôlei, subiu a bola, irmão, o pau tora. Cara, eu amava estar ali, eu era o cara da resenha, gostava de trocar ideia, gostava de jogar, gostava de treinar, gostava de estar ali. Só que aí, quando saía, vinha a vozinha, né? Porra, fulano tá ganhando mais que você. Nossa, você fez 20 pontos, o cara fez 4. Você pegou 15 rebotes, o cara pegou 4. O cara tá ganhando triplo. Aí ficava aquela coisa. Mas aí, de novo, entrava para treinar, eu nem pensava naquilo. Autorava de novo, entendeu? Então, ficava naquela dualidade, né? Quando tava lá treinando, tava legal. Mas aí, quando vinha a vozinha, pô, o cara é pior que você, rendendo menos que você, ganhando mais que você. E aí ficava... E aí você via, né, cara? Porque assim... Luz e sombra. E assim, André... Eles negam muito isso, né? Mas existe perseguição. Você vê que o juiz te trata diferente, o presidente da liga te trata diferente, os caras te tratam diferente. Então, por exemplo, se você é um cara que tem um bom comportamento, que é moldado por eles, na hora do jogo você vai ser tratado de um jeito, a sua falta vai ter que ser mais agressiva do que a minha, entendeu? Então, por exemplo, eu já tenho o meu rótulo. Se eu faço uma falta em você, é muito mais fácil você apitar. Agora não, o André tem um bom comportamento, eles te dão mais, entendeu? A régua é mais baixa. Eu vi uma cena, eu sou Bahia, né? Sabe disso, né? Eu vi uma cena no Campeonato Baiano agora desse ano, Everton Ribeiro, ele meio que deu uma cabeçada no jogador do Vitória, pegou de leve, nem cartão levou. Nem cartão levou. E isso foi uma revolta, porque ele não tem esse histórico, exatamente, né, cara? Se fosse um cara mais problemático... Isso, pega o Felipe Melo. Exato, já era. Basta respirar do lado. 1 ano de suspensão, tá entendendo? Ou seja, beleza, fez a fama, deita na cama, mas os caras te procuram também, eles ficam ali já prontos para te... E quando é que você falou, cara, parei, não quero mais, mas sou jovem, eu tenho uma vida pela frente, agora eu vou buscar reconstruir minha vida. O que aconteceu, cara? Qual foi o ponto de virada? Pra você falar assim, ok, agora eu vou parar o basquete, mas agora eu vou reconstruir. Né? Eu tenho talento, eu tenho know-how, eu tenho experiência, eu tenho uma jornada, e agora eu quero mudar. O que aconteceu? Como aconteceu isso, cara? Não foi uma transição doce, assim, né? Então, quando eu parei, de novo, eles pararam comigo, me jogaram para fora do mercado, e aí, em 2019, eu não sabia o que fazer, cara. 25 anos. Dia, né? 19, outro dia. 6 anos atrás. 25 anos jogando basquete, não sabia o que fazer, mas sempre fui um cara. Eu sou esse cara assim, eu me viro. Eu ponho a bicicleta para andar, eu mexo doce. Só que estava completamente disfuncional, cabeça ruim, no fundo do poço, triste, desempregado, sem dinheiro, sem saber o que fazer. E aí, quando eu falei que eu ia parar, eu falei, cara, beleza, vou parar de jogar basquete. O que eu vou fazer? Já era formado, eu sou formado em gestão financeira e pós-graduado em gestão empresarial. Caraca. Aí mandei o currículo para um amigo meu que trabalhava na TAM, diretor da TAM. Ele falou, cara, com isso aqui eu consigo te dar um salário de R$ 2.500 mais passagem. Eu falei, irmão, esquece. Aí eu comecei a vender queijo, velho. Olha para você ver, eu abri um empório de delícias de Minas. Qual foi o seu auge de salário no basquete? Meu auge de salário no basquete, 20 mil. E aí o cara desceu 10 vezes mais. 10 vezes mais. Caraca. 20, 22 mil. É porque assim, a gente fala do dinheiro, mas aí dava mais tudo, apartamento. Né? Tudo que envolve, então, né? no final das contas, chegava quase 30, né? Porque já te dá 22, mais comida e casa. A estrutura, né? Então, enfim.
Mas aí, eu estava muito mal. Pensa para você ver, eu parei de treinar. Eu não treinava, o cara que treina. Eu fiquei uns 6 meses sem treinar, bebendo, fumando, cometendo excesso, brigando com os outros, brigando com a Thaísa. Tava mal, assim, tava no lixo emocional. Bebi, fumava, tu aguentava? Mais ou menos. E brigava com ela. Ainda brigava. E aí, o que potencializou essa coisa? Né? Porque, assim, a gente só se mexe pela dor, né? É dor, medo, constrangimento. Ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, refleti durante a noite aqui, tô precisando ser melhor. Você vai pela dor, irmão. E aí já tava essa coisa na minha cabeça, essa frustração, essa dor, brigando com a Thaís, na época era minha noiva. E aí, um dia, meu pai me chamou para ir na casa dele. Eu morava numa cidade, em Passatempo, onde eu nasci, e pela primeira vez meu pai não me pediu dinheiro, cara. Porque meu pai só me pedia dinheiro, ele era alcoólatra, e eu era o filho rico, então só pedia dinheiro para beber e tal. Nesse dia ele me pediu conselho. Só que, no meio dessa conversa, ele pegou um gatilho meu, que eu não lembro exatamente o que foi, e, cara, eu comecei a amassar o meu pai. Falei um monte de coisa. Você é um covarde, você abandonou minha mãe, você traiu minha mãe teve com você 20 anos, você abandonou minha irmã, você perdeu sua família por causa de cachaça. Cara, e daí para baixo, nível 0. E aí peguei minhas coisas e fui embora. Uma semana depois meu pai morreu. Meu último encontro com meu pai foi assim. E aí, cara, ninguém sabia daquilo, porque foi dentro da casa dele. Ficou para mim. Só que aí o que eu comecei a fazer? Vozes da minha cabeça. Matei meu pai. Meu pai se suicidou. Meu pai não sei o quê. Meu pai... Aquilo começou na minha cabeça. Aí eu fui piorando, cara. Fui piorando, cada vez afastando as pessoas de mim, estressado, ignorante, bebendo, fumando, até que teve um dia que eu tive a mesma briga com a Thaísa. A mesma coisa. Eu vomitei todas as minhas emoções em cima dela. Falei um monte de groselha para ela. Fui dormir no sofá. No outro dia ela amanhece com o olho roxo, cheio de bolsa, de tanto chorar. E aí ela falou uma frase comigo. Ela olhou dentro do meu olho. Ali, né, hoje eu tenho mais maturidade para ver sobre o cuidado de Deus, como é que Deus faz as coisas muito doidas, né? E, cara, sempre que a gente brigava, a gente dava uma rebrigada para fazer as pazes, né? O cara falava assim, você é muito ignorante, você é muito estúpido, você tem que mudar. Nesse dia ela olhou no meu olho e falou assim, dessa vez você me feriu. Eu não vou mais aceitar isso. Só. Ela nem aumentou a voz, eu quase não ouvi a voz dela. Ela não me ofendeu, ela não me xingou. Ela só falou assim, dessa vez você me feriu. E eu não quero mais aguentar isso. Aquilo ali foi pior do que me bater. Aí eu entrei no banheiro, comecei a chorar. Chorei. Aí eu lembro que eu olhei no espelho, cara. Acho que ela sabe disso agora, né? Mas na época eu nem falei isso pra ela. Eu olhei no espelho, depois de chorar, e eu comecei a falar, você é um merda. Tudo que acontece na sua vida é por sua causa. Você parou de jogar basquete porque ninguém te suporta. A sua mulher vai embora, nem sua mãe vai te suportar mais. Aí eu fiz essa declaração. Cara. Hoje você morre para outro Rafael nascer. Cara, eu saí do banheiro, fui lá na mesa, tinha um computador aberto, aí eu escrevi no Google, inteligência emocional. Começou a aparecer vídeo. Aí eu comecei a assistir vídeo. Aí eu lembro, velho, que eu assisti uma imersão da Febracis, do Paulo Vieira, uma semana. De segunda a domingo, de 9 à meia-noite, cara. De 9 à meia-noite, eu não esqueço. Pô, naquela época eu bebia, fumava, gostava de 9 a meio-dia. De segunda a domingo. De 9 à meia-noite. Segunda a domingo. Aí no final ele fez o pitch da formação em coach e ganhava o CIS. Cara, nem dinheiro eu tinha. E é óbvio que na minha arrogância eu não ia pedir dinheiro para ela, só que eu tinha o cartãozão do jogador, né? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha o crédito. Meti em 12 parcelas de 997, eu lembro até hoje. E comecei. Aí comecei a fazer fiz os primeiros 4 dias, né? Porque lá são 2 módulos. Aí já saí de lá com algumas ferramentas, já comecei R$1.000, R$1.500 de graça. E aí a bicicleta começou a andar. Transformação também. Você aprendeu e ao mesmo tempo foi se conhecendo ali, né? Na formação, né? Coach. Aí eu comecei a viver aquilo mesmo, cara. Comecei a ler sobre PNL, hipnose. Aí eu nunca mais parei. Aí as coisas foram melhorando, né? Aí é aquela coisa, você passa por aquela fase, né? Todo mundo rindo de você. Recebia print de piada em grupo do basquete. Agora você é coach. Não, olha lá o louco que batia em todo mundo, agora quer falar de inteligência emocional.
Ah, o pervertido agora virou crente, que fazia isso, virava à noite, bebia, não sei o quê, virava 4 dias na balada, agora quer virar crente. Cara, nego amassando. E eu continuei, daquele jeito, nego falando, eu indo, fui. E as coisas começaram a mudar, a melhorar. 2021, eu já comecei a ir melhor, né? A ter uns clientes, a vender, as coisas começaram a andar. E aí, aquela coisa do picos e vales, né, André? Quando a coisa começou a melhorar, que eu passei aquele pior, já estava começando a ficar com a mentalidade melhor, a cabeça melhor, mudei de ambiente, comecei a vender. Aí, em novembro de 2021, eu recebo uma notícia que minha mãe estava com câncer. Tá? Aquela coisa, aí você vai, você volta... É a prova. É a prova. É a Só prova. que eu não voltei. Né? Aquilo poderia ter me tirado. Porque, cara, uma notícia dessa antigamente, o que eu ia fazer? Eu ia tomar uma garrafa de uísque, fumar um cigarro por dia, escutando sertanejo, chorando até morrer. É isso. Só que eu Seria mantive. cômico se não fosse trágico, né? Caraca. Só que eu consegui me manter. Aí eu falei, cara, eu preciso ficar forte. Aquela insegurança, né? Aquele medo, cara, câncer. Cara, me conta essa história. Sua mãe desenvolveu essa doença, ela ficou um tempo, né, e tudo mais. Mas tem uma história muito, muito bonita, né, disso aí tudo, que foi do jogo de basquete. Sim. Isso foi depois, né? Você já tinha feito as formações, já estava no desenvolvimento humano e de repente você falou, cara, vou fechar um ciclo. Como é que foi isso aí, cara? Porque aí a minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2021. Aí, finalzinho, começou o tratamento em 2022, tal, aquela coisa. E aí, no final de 2022 ali, deu metástase, aquela coisa, né? Isso aí que meio que quer ficar de olhos fechados ali, não vai dar certo, mas aí começou a espalhar do intestino para o fígado, do fígado para a coluna, enfim. E aí eu firme ali, mudei bastante a minha rotina para ficar mais tempo com ela, levava ela para químio, enfim. Fiquei bastante perto dela ali, eu e meu irmão, né? Minha irmã lá de longe fazendo o que ela podia. Mas aí, em 2023, olha que louco isso, cara. Estava conversando com a Thaís. Porque eu fico muito reflexivo, André. Eu fico o tempo todo, cara, pensando por que eu faço as coisas, buscando minhas crenças, né, para melhorar. Aí eu percebi que eu estava criminalizando o basquete. Era uma forma de tirar a responsabilidade de mim de tudo que eu tinha feito. Então, por exemplo, os caras me chamaram para jogar basquete, nem de basquete eu gosto. Eu gostasse de basquete, eu não teria parado de jogar. Né? Que basquete, eu odeio basquete, eu não gosto de basquete. Aí um dia eu falei, caiu essa ficha em mim. Eu falei, cara, eu estou criminalizando o basquete, porque eu gosto de basquete, óbvio que eu gosto de basquete. E aí eu cheguei para a Thaís e falei assim, amor, estranho, né? Eu joguei nos maiores clubes do Brasil, eu ganhei todos os títulos, eu joguei na seleção e eu saí pela porta de trás, eu saí igual um marginal. Eu não fechei o meu ciclo. Falei essa palavra. Ela falou assim, é estranho mesmo. Cara, no outro dia, André, tinha 3 anos que eu não pegava na bola de basquete. Entrei num grupo, falei, onde vai ter pelada de basquete em Belo Horizonte? Ah, lá no Minas 2. Peguei, fui no jogo, fui jogar, joguei a pelada e tal, voltei. Na quarta-feira, o técnico do Cruzeiro me liga. Meu amigo jogou comigo, Thiago Pérez, a gente jogou junto. Vamos tomar um café? Vamos. Fomos tomar o café. Cara, é o seguinte, meu pivô machucou, já fechou as janelas de transferência, não posso contratar de time nenhum. Eu estou precisando de um pivô. E eu pensei em você, porque eu acho que você tem que fechar o seu ciclo no basquete. Você passou por tal. Desse jeito aí. Porra, velho. E ele falou a mesma coisa que eu falei para ela. Pô, você jogou em Brasília, você jogou no Coque, você é campeão brasileiro, você jogou na seleção. Não, você tem que fechar seu ciclo, velho. Você tem que mostrar o seu valor, que os caras te expulsarem. Que ele é meio dominantão também. Aí eu falei com a Thaís é que jeito. Né? Você fala para ela que eu quero ser skatista, amanhã chega skate, patins e cotoveleiro para mim. Falei, vamos. Aí comecei a treinar. Só que, velho, Deus escreveu essa história, André, nos detalhes. Uma loucura. Enquanto isso, a minha mãe vinha piorando, né? Ela foi definhando. Minha mãe deve ter perdido uns 20 quilos, né, amor? Minha mãe ficou muito magra, ficou caveira, e aí a autoestima dela baixando. Então ela vinha piorando, e aí eu aceitei esse desafio ali em 2023, comecei a jogar. E como é que era? Todo mundo contra todo mundo, quem classificasse em primeiro lugar teria a oportunidade de fazer o quadrangular final na sua sede, porque os 4 primeiros jogariam um quadrangular final todo mundo contra todo mundo.
Cruzeiro, primeiro lugar, pode ser a sede do quadrangular final. Só que quem patrocinava o Cruzeiro, patrocina até hoje, é Itatiaia-Sul, que é uma cidadezinha pequena, e a gente mandava os jogos lá. A CBB falou, não, aí não dá para ser os jogos, cidade pequena, não tem estrutura, não tem hotel, ginásio não comporta. Vocês têm uma semana para arrumar um ginásio, porque senão o segundo lugar vai poder ter essa oportunidade. Cara, tem um lugar lá em BH que chama B-Fly. É um espaço de evento, é um ginásio que eles usam muito para fazer evento, show, enfim. O único final de semana do ano que tinha disponível era o final de semana que a CBB queria fazer o quadrangular final. Enfim, minha mãe muito mal nesse tempo, cara, muito fraca. Minha mãe quase não saía da cama. Ela saía da cama para o sofá, do sofá para a cama. Muito fraca. Então, tudo que ela comia, ela colocava para fora, né? Por cima ou por baixo. Fomos jogar o primeiro jogo contra Araraquara. Não, mentira. Ganhamos o primeiro jogo de Sorocaba. Sorocaba era meio que um azarão, né? Óbvio que isso não existe no esporte, mas é porque o povo fala, o azarão, não devia estar lá. Claro que devia. Se estava, porque tinha que estar, né? Mas era o azarão. Aí a gente ganhou o primeiro jogo de Sorocaba, perdemos o segundo jogo para Araraquara, na última bola, no estouro do cronômetro. E como é que funcionava? Se Araraquara ganhasse de Sorocaba, no outro dia, Araraquara era campeão. A gente ia jogar contra Santos para cumprir tabela. Mas se Araraquara ganhasse, Araraquara já era campeão. E aí, cara, a gente chegou de manhã pro jogo, aquele clima, né? Porque, cara, Araraquara não vai perder para Sorocaba, então meio que já são campeões. Aquele clima horroroso no dia do último jogo. Cara, e nesse dia, a minha mãe levantou diferente. Ela conseguiu tomar café da manhã, ela conseguiu almoçar. E ela falou que ela queria ir nesse jogo, porque esse é o último jogo da minha carreira. Eu fiquei emocionado. E aí, velho, a gente foi pro jogo. E o primeiro jogo era de Araraquara contra Sorocaba, porque a gente era o mandante, a gente jogava segundo. A gente jogava segundo. E quando é rodada dupla assim, enquanto o jogo tá rolando, você aquece numa segunda quadra, né? Pra você já chegar pronto. E a gente estava na quadra de baixo aquecendo, cara, e assistindo no YouTube, o pau torando, e Araraquara passando o carro em Sorocaba. Passando o carro. 15 pontos, 18 pontos, 15 pontos, 18 pontos. André, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Sorocaba botou uma pressão, encostou. Última bola. É porque explicar isso para quem não entende, né? Assim, você vê esporte, mas para quem não entende basquete, talvez não vai conseguir visualizar a grandeza disso. Mas faltavam alguns segundos e Sorocaba estava perdendo de 2 pontos. Desculpa, de 3 pontos. Sorocaba perdia de 3 pontos. O menino de Sorocaba arremessou, errou a bola. Veio o armador do time, que teoricamente é o menor, pulou no meio de 2 pivôs, que são 2 caras do meu tamanho, pegou o rebote. Só que como estava perdendo de 3, se ele fizesse a bola não ia adiantar, ia perder de 1. Ele saiu correndo, velho, com a bola para fora, até a linha dos 3, e ele arremessou assim, André, ó, chutando assim. A bola bateu na tabela e caiu. Prorrogação. Sorocaba ganha de Araraquara na prorrogação. Eles entraram com a faca nos dentes. Mano, chamei todo mundo pra dentro do vestiário. Pegando na gola. Essa porra é nossa, velho. Nós vamos ganhar isso aqui. Isso aqui não aconteceu por acaso. E aí a minha mãe conseguiu ir no jogo, velho. Falei, a minha mãe tá aqui, velho. Minha mãe tem uma semana que não sai da cama. Ela veio aqui. A sua mulher, seu filho. Mano, comecei a falar de todo mundo. Seu filho vai lembrar, sua mulher, seu... Mano, saindo louco daquele ginásio, daquele vestiário. Vamos jogar contra Santos. Mesma coisa, a gente ganha no jogo de 1 ponto, bola na mão de Santos. Faltam, sei lá, 10 segundos. Acontece a jogada toda, o cara de Santos arremessa. Só que eu estava no arremesso marcando. Então, imagina que ele chutou daqui, o aro está aqui. Eu defendi, ele chutou, a bola foi. Cara, a bola bateu no aro. Na hora que eu virei, André, a bola caiu na minha mão. Putz. Cara, tipo assim, eu não me posicionei. Tinha um monte de gente pulando na bola. Sabe igual quando o noivo joga a noiva joga o buquê? Tem um monte de gente pulando e cai no colo de quem tá deitado. Cara, foi aquilo. A bola, na hora que eu virei, a bola caiu na minha mão.
Aí me deu tipo, um apagão. Tipo, nego pulando em cima de mim, me beijando, me abraçando. Eu falei, cara, nós fomos campeão. E aí eu comecei a vibrar, velho. Aí na hora que eu olhei na arquibancada, a minha mãe estava no meio da torcida do Cruzeiro pulando e rodando a camisa. Ela que não aguentava nem levantar. Não aguentava nem levantar. Velho, chorando e rodando a camisa do Cruzeiro no meio da Máfia Azul, velho. E ali eu vi como que Deus faz as coisas, né? Aquela coisa de a honra da segunda casa sempre vai ser maior do que a primeira. Porque ali minha mãe estava vendo eu ser honrado onde eu fui rejeitado. E ali você fechou um ciclo. O ciclo foi fechado ali. Ali o ciclo foi e fechado. Você não quis mais jogar basquete depois disso? Não, agora eu quero acabar com essa cena. Ali foi fechado o ciclo. E essa emoção foi maior do que as emoções anteriores. Com certeza. Daquela primeira fase, onde você saiu, né? E tudo mais. Que coisa linda. A minha mãe sofreu muito, velho. Mãe sofre mais que o filho. Minha mãe via eu sofrendo. Acompanhou o finalzinho ali dela. A minha mãe via eu sofrendo, a minha mãe via eu chorando, a minha mãe via eu... Mãe conhece. Ah, o que você tem, filho? Não, mãe, tô bem. Cara, a mãe sabe, ela sai de dentro dela. Ela sabia que eu não estava bem. Ela via eu bebendo, eu fumando, engordando, sem cuidar do meu corpo. Ela sabia que estava ruim. E ela chorava. Ela chorava por aquilo. Então, lá naquele dia, isso parece clichê, né? Mas aquela vitória realmente foi nossa. Porque ela passou comigo tudo que eu sofri para naquele dia ela ver eu ser honrado. Ali foi a honra. Eu fui honrado onde eu tinha sido jogado para fora, onde eu tinha sido expulso. Eu estava sendo... E surgiram propostas depois, Rafa? Cara, eu não abri para proposta. Abriu, né? Eu nem abri. Não queria mais. Em entrevistas eu já falei que aqui foi o fechamento do ciclo, enfim, eu já deixei isso claro, sabe? Mas ali foi muito poderoso. Que bacana, cara. Bicho, e com tudo isso, a galera tá emocionada aqui no estúdio, né? E com tudo isso que você contou pra gente, o Rafael, o atleta que finalizou a carreira com o ciclo aberto, que foi buscar um desenvolvimento humano, na inteligência emocional, essa transformação, que quis fechar o ciclo, fechou o ciclo. Com tudo isso, você chegou para nós, fez o MTI, se formou como treinador, tem entregue suas imersões, e agora você está nessa parceria, né, com a sua parceira maior, que é a sua esposa, para entregar para outras pessoas essa transformação, né? E você nos próximos meses vai ter a sua imersão. Já teve uma edição, né, as edições, né, 3 edições, e agora, pelo que eu estou percebendo, vai ser algo maior, vai ser algo realmente mais profundo. Qual a expectativa? Como é que você está vendo esse novo Rafael, né? Esse protocolo da nova identidade, né, que você definiu para você nos últimos 6 anos praticamente? O que você vai entregar, cara, esses próximos meses aí? Cara, isso para mim é uma missão, sabe? A minha missão é ver pessoas serem transformadas, passar pelo que eu passei, viver o que eu vivi. O treinamento para mulheres surgiu, eu pensando na Thaís, eu falei muitas vezes, cara, esse treinamento é para ela precisa abrir a boca. Mas eu também fiz isso pelo que minha mãe passou, sabe? Minha mãe viveu um relacionamento muito abusivo, minha mãe foi traída, eu não cheguei a ver ela ser agredida fisicamente pelo meu pai, mas o que ela ouvia, o que meu pai fazia, acho que é pior do que a agressão física. Então eu quero que as mulheres sejam libertas disso, que elas não passem pelo que a minha mãe viveu. Então existe um propósito, é um movimento que a gente está criando, sabe? De encorajar, de empoderar e de dar recursos para essas pessoas. A gente quer também depois trazer para um público aberto, mas enfim, é realmente uma missão, isso não é um clichê, é realmente algo que queima dentro do meu coração. E uma coisa que ninguém sabe, André, acho que nem a Thaisa sabe dessa parte tão específica, mas eu sei que a minha mãe ficava muito feliz, porque minha mãe faleceu, né? 6 meses depois do que aconteceu, a gente perdeu essa batalha para o câncer, mas nos últimos dias da minha mãe, ela ficou na minha casa comigo. E eu sei que a minha mãe ficava muito feliz, ela falava para mim tudo, ela sempre falava que ela tinha muito orgulho do que eu estava fazendo. E no último dia dela, a minha mãe, ela vegetou os últimos 3 dias de vida dela, mas nas 24 últimas horas, ela ficou internada. E ela... parecia que ela não queria ir embora, sabe? Ela ficou ali, tal, tentando resistir. E eu lembro que eu falei no ouvido dela. Falei, mãe, tá em paz. Você fez sua missão aqui. E eu te prometo
que eu vou ajudar pessoas a se transformarem. Eu vou ajudar todos os Rafaéis que tem por aí a se transformar, porque eu sei que isso te gerava orgulho. Então isso, além de propósito, foi a última promessa que eu fiz para minha mãe. Então, realmente, existe uma missão por trás disso. Eu quero levar isso, eu quero ajudar as pessoas a saírem de onde eu saí um dia. Fazer as pessoas a se libertarem desses cativeiros emocionais delas. Porque existe um caminho, mas elas precisam entender que existe esse caminho. Cara, eu sempre gosto de falar que ser treinador, ser terapeuta, trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar com pessoas, é um bom negócio, né? É um bom negócio, a gente fatura com isso. Você falou de Paulo Vieira, tem outros tantos muito bons pelo Brasil, Zé Roberto Marques, Jerônimo Temer, a gente também faz um trabalho na área de treinamento comportamental, mas para além de tudo isso, cara, é uma missão. E aí tá muito claro para mim, né? É uma missão. Você não entrou nesse negócio simplesmente para ter uma profissão que remunere você e a sua família, não é sobre isso, não é apenas sobre isso. Mas, para além disso, é você levar realmente essa voz para milhares de pessoas. Tá? Então, eu vejo aqui na minha frente um treinador na essência, um treinador que está pronto para entregar o melhor. Então, você não tem o direito, eu sempre falo isso, né? Você não tem o direito de negociar isso. Porque vai vir vale e vai vir pico, como a Thaisa falou aqui e você está falando aqui. Tá? Vai vir vale, vai vir pico, não importa. Se você tem um propósito, uma proposta, uma promessa, um compromisso com você e com o mundo, vai lá agora e cumpre. E para mim é uma honra, cara. Não só bater esse papo com você, mas é uma honra poder contribuir, né, de alguma forma também com essa jornada de vocês. É uma honra poder acompanhar vocês e é uma honra poder ver que, de alguma forma, a nossa voz também vai chegar lá. Né, por tabela, ela vai acabar chegando lá. Então, vai lá agora e vença. É sobre isso. Valeu, irmão? Som da disciplina. Som da disciplina. Todo dia de manhã eu recebo no meu Instagram som da disciplina. Muito bom. Queridos, Rafael Rodrigues com vocês. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí, tá? Eu vou postar aqui no YouTube, vou postar aqui no Instagram também. Imagens, depoimentos. Eu quero ver essa imersão acontecer e eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Valeu? Bora pra cima!